Olá, estamos fazendo uma manta de pescoço em malha inglesa, uma das formas de fazer a malha inglesa. PR, botão no P, o outro lado abaixado. Na máquina, todos os botões desligados. Essa é uma das formas que eu mostrei num outro vídeo de como fazer malha inglesa. Coloquei 40 pontos. É uma quantia pequena, mas ela vai esticar em largura, então, e encolher em comprimento. Vamos precisar fazer muitas carreiras. Estou com 320. Agora, o que eu quero mostrar é o seguinte. É que nós estamos com uma malha comprida que vai atingindo o chão. Pente e pesos atingem o chão. E eu preciso continuar tecendo, porque é uma manta. E é ponto malha inglesa, então ele encolhe em comprimento. Vou precisar fazer mais carreiras e mais carreiras. O que fazer nesse caso? Bom, nós temos aqui um pente pequeno. Esse pente, ele tem uma borda com um metal mais grosso aqui, um ferro. Esse ferro, ele gira, pelo menos nesse modelo de máquina que eu tenho aqui, ele veio com esse acessório no pente pequeno. Quando eu coloco o pente para enrolar novamente o tecido, eu procuro deixar esse ferrinho para o lado onde eu engato o arame de dentro, para que ele proteja essa parte. Se eu precisar colocar o peso ali, ele não vai danificar o meu arame, o arame do pente. E levando ele até mais próximo da máquina. Girando, ele vai ficando bem gordinho aqui, bem gorduchinho. E eu preciso tomar cuidado para que o pente segure todo o trabalho e coloco pesos na lateral. Um de um lado e o outro do outro, de forma que fique mais ou menos uniforme o peso, porque se ele fica meio pendendo para um lado ou para o outro, o peso acaba escorrendo e cai o trabalho da máquina também, falhando ali em cima. Certo? Então, eu coloco o pente enrolado mais para cima e daí já coloco o peso engatado na lateral, não nos buraquinhos. O buraquinho aqui não ajudaria. Ele vai engatado no final do pente. Ele vai engatado no final do pente, de forma que fique mais ou menos estável esse trabalho. E mesmo assim, porque ele já tem um volume grande aqui, eu vou segurando e puxando para baixo com a mão. Isso é uma estratégia para conseguir vencer a quantia de carreiras que eu preciso. Se fosse maior número de pontos com o pente grande, a mesma coisa aconteceria. Tenho que girar o trabalho no pente. Ok? Eu vou continuando com a minha malha inglesa e quando chegar próximo ao final dessa manta, nós voltamos. Outra opção para quando o trabalho aqui embaixo já está bastante enrolado no pente e eu não quero e não posso, às vezes, enrolar mais uma vez porque o peso já não seguraria mais a lateral, é soltar toda essa parte, desenrolar toda essa parte que foi enrolada no pente, tirar o pente e recolocá-lo numa posição mais para cima. Então, engataria o pente, perfurando a malha, engatar o arame,
E agora colocar os pesos normalmente. Aqui daí eu vou pôr somente um peso e depois, quando for enrolando, eu vou colocando mais para cima. Então, uma opção, nós já fizemos bastante quantia de carreiras e ainda faltam fazer outras tantas, então o meu pente já não comportava mais tanta malha enrolada nele. Então, tira-se o arame, tira-se o pente e recoloca ele mais para cima. Quando ele chegar no chão agora novamente, eu enrolo no pente de novo até conseguir trabalhar novamente. Transporto os pontos para a máquina e remalho. Esse remalhado vai ser bem folgado, porque o início da malha ela estica e o final também precisa esticar, já que a malha em si ela cede bastante, ela estica bastante no sentido da largura. Então eu vou passar os pontos, remalhar e depois eu mostro para vocês uma costura que vai ser feita nessa manta para formar um capuz. Ok? Eu volto o vídeo já em seguida. E aqui a nossa manta depois de remalhada. O remalhado bem folgado, ele se acomoda igual o início do trabalho aqui. A manta está dupla. Eu vou medir, deu 1,60 m de comprimento. Ela cedeu em largura para 23 centímetros. É uma manta larga, mas pusemos apenas 40 pontos. Agora eu vou na lateral, dobrei a manta pela metade. Começo a medir aqui de cima, numa das partes, 20 centímetros, ou eu vou pôr 22. 22 centímetros, eu vou começar a costurar. Essa vai ser uma manta que também serve como capuz. Então, coloco o fio na agulha. Aliás, eu estava trabalhando com 3 fios. 3 fios da Industrial. Mesclando eles. Regulagem 5.1 na máquina e 4 na frontura. Nós já fizemos uma amostra desse ponto também assim. Agora eu vou costurar na lateral de 22 centímetros até em cima para que forme um capuz. Essa é uma manta para adulto. 22 centímetros é uma medida razoável para chegar do topo da cabeça até a nuca. Crianças, um pouco menos. Se quiser fazer que esse capuz sobre bastante na cabeça, aumente aqui, ao invés de 22, coloca 30, 35 centímetros de comprimento para começar essa costura. É uma costura simples, 2 carreiras para um lado. Depois eu arremato, porque eu deixei já um fiapinho aqui embaixo, eu arremato o início dessa costura. 2 carreiras para um lado, 2 carreiras para o outro. Aí alguém reclama porque esse é um trabalho feito na frontura. Sim, esse é um trabalho que nós fizemos na frontura. Mas esse tipo de manta com capuz aqui, feito na própria manta, também pode ser feito somente em máquina. Tece uma quantia de pontos com o tuque, que é o recoger, com rendado de repente, ou malha listada, ou mesmo malha lisa. Faz a quantia de carreiras suficiente para dar uma manta comprida e depois passa, né? Porque a malha lisa ou malha rendada, por exemplo, precisa ser passada. Passa, faz um acabamento na parte frontal e no restante, depois do capuz, e você tem uma manta igual a essa. Eu estou dando uma ideia, aí cria-se em cima dessa ideia. Para que cada um tenha a autonomia de fazer suas criações sem precisar de um esquema pré-pronto. Não precisa copiar a minha
a manta. Você copia a ideia, cria em cima, fazendo as tuas peças. Então, chegando em cima, aqui, para adulto, eu não vou pôr pompom, mas para criança eu já pus um pompom bem grandão, que quando ele não está usando como capuz, aquele pompom fica quase no meio das costas. Fica muito bonitinho. Eu, pelo menos, achei. E arremata-se por dentro. Essa manta, capuz, também poderia ter uma variação de bolso na extremidade. Fazer um bolso, que daí ela já tem 3 funções, além de touca, manta e um bolso embaixo, esquentando a mão. Essa eu ainda vou precisar fazer franja, então não vai ter bolso. Eu vou pôr as franjas somente à noite, que durante o dia é bom confeccionar e à noite eu faço os acabamentos. Mas eu quis mostrar uma ideia de se fazer capuz em manta. Aqui tem que arrematar. Fazer o capuz em manta para esquentar, porque o inverno está começando para nós aqui e o frio vem vindo com vontade. Então, essa é uma ideia que serve tanto para ser feita em máquina e frontura, como é o nosso caso aqui, em malha inglesa. Poderia ser qualquer outro tipo de malha. Ou, de repente, mudar e fazer a manta apenas na cama da máquina, apenas na parte da máquina, em qualquer outro ponto também. Adapte-se à ideia, à realidade que se tem. Aqui eu deixei 22 centímetros, que é o suficiente para chegar até a nuca. Mas se quiser deixar um pouco mais ou um pouco menos, aí depende de cada um. É uma manta para adulto. Ok? Nossa ideia então para hoje é essa. Bom trabalho!